Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Opa, e aí, tudo beleza? Segundo semestre de 2026 começando, esse é o episódio 183 e eu trago aqui o presidente do Cresce, Roberto Pérez, né, que além de presidente do Cresce, né, eu vou dizer assim, além do presidente do Cresce, porque ele também é o proprietário da Pérez & Pérez, uma imobiliária que está aí, cheia de história, muitos momentos importantes no mercado imobiliário, lançou o Plano 100, fez muita coisa aí, você vai saber aqui um pouco dessa história da Pérez e também os projetos do Cresce para esse ano aí 2026, para o próximo ano, o que é que está acontecendo no mercado, o que é que está acontecendo junto ao nosso conselho, né? Pensando aí no profissional corretor de imóveis. Seja muito bem-vindo, Roberto Pérez. Obrigado, Guga. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu tive algum tempo atrás com você também, né? Mas dizer que estou aqui à disposição. Daqui a pouco a gente vai dizer assim, daqui a alguns anos, né, o Papo com Café já está com 3 anos, com certeza. Cara. Só voltando aí que você falou aí da Pérez & Pérez, eu sou corretor de imóveis há 39 anos praticamente e estou aí há 36 anos no mercado com a Pérez, né? Então, e aí estou nessa função agora, como você disse aí, como presidente do Cresce, né? Porque assim, a história na mente das pessoas, ela parece que cria um delay e as pessoas esquecem a trajetória, né? Só vê hoje, aí dizem, não, Roberto hoje é presidente do Cresce. Não, mas o que Roberto fez de tudo isso, né? Então, assim, com 36 anos de mercado, 39 de mercado, eu tô com 37, né? Então, você começou também muito menino, foi. né? Conta um pouquinho pra gente aí, teu início de carreira, tudo isso aí. Guga, eu era funcionário público federal, mas não me sentia bem naquilo ali, ficar naquele serviço burocrático, né? Era funcionário da Cibrazen, Companhia Brasileira de Armazenamento, e aí resolvi pedir as contas lá, pedir a demissão, né? E aí entrei no ramo. Despretensioso, né? Tá certo? Mas por conta até de um amigo que me convidou e falou que o mercado era muito bom, o mercado imobiliário era muito bom, e entrei, e realmente o mercado imobiliário é muito bom. Essa hoje é a profissão que eu amo, é a profissão que eu estou aí há 39 anos, com 36 anos eu estou com a empresa, né, com a Pérez, e fizemos grandes lançamentos, temos aí vários cases de sucesso e continuamos aí no mercado. Roberto, tem o recorde do Plano 100 no Brasil, né? Que foi o Plano 100 aqui da Romualdo, né? Galvão, exatamente. Romualdo Galvão. Ali foi um negócio de louco, né? Ali em parceria com a Ecocil, né? Nosso amigo Silvio Bezerra, nós fizemos o lançamento do primeiro Plano 100 na Romualdo Galvão com a Mitas Barros de 336 apartamentos. E assim, para nossa surpresa, o produto foi tão bem aceito que nós vendemos 336 apartamentos em 24 horas. Foi um recorde nacional, foi um case de sucesso, e isso foi em 1994, e maio de 94. Em agosto de 94, nós lançamos o segundo Plano 100, também com a Ecocil, na Rui Barbosa. 264 unidades e vendemos em uma semana também. E o apartamento já é um pouquinho maior, já um pouquinho né? maior, exatamente. E foi muito sucesso também, porque vendemos em uma semana. Você sabe que eu olho para o mercado hoje, no médio padrão, e faço uma referência à mesma necessidade, à mesma demanda daquela época, porque assim, a gente tinha saído de um momento onde o sistema de financiamento imobiliário tinha quebrado, né? Isso. Que aí se criou o Plano 100, a Rossi junto com a Ibratim, Isso. com as empresas de elevadores, ou seja, para ressurgir e saber como é que a gente ia vender, porque a gente não sabia como financiar. Então se criou a estrutura do Plano 100, porque me lembro hoje, 8 parcelas de sinal, 12 na chave e 80 mensais. Né? Foi fantástico esse plano aí de autofinanciamento, mas também só tinha sucesso se você conseguisse vender um grupo, né? Exatamente. Uma estrutura de ali, a gente fazia 3 prédios para fazer. Exatamente. Você tinha a entrega em 24 meses, 36 e 48. Então o interessante era vender todos
Porque dar aí sustentabilidade, dá sustentabilidade financeira para a construção de todos, né? Era uma obra autossustentável. O grande desafio é que a gente tinha uma inflação alta, né? Isso. O tal do GPM mais 1%, que aí matava o cara que começava com uma prestaçãozinha pequena, daqui a pouco o cara estava, né, depois Exatamente. da entrega ali, e houve aí uma série de negociações. Mas quem comprou, sem dúvida, é muito feliz, porque os empreendimentos foram um sucesso total. E a localização fantástica, né? Muito boa. Mitas Barros e na Rui Barbosa. E aí eu vejo, como estava fazendo esse parâmetro, que hoje eu tenho no mercado Minha Casa Minha Vida, sucesso de vendas, né? A gente bateu um papo semana passada com o Júnior e Stephenson Micri, lá da Zona Norte. Os caras estão voando em venda lá com Barreto e tudo. E aí, o que é que acontece? O alto padrão, né, vende bem, tem lá seu nicho. E esse alto padrão está tão bem resolvido e começou a trabalhar muito com segunda residência, com investimento. Hoje aí a Comé lançando o iHome, né, que é um produto para investimento e já tendo sucesso nas suas reservas e tudo. Mas o médio está sacrificado, né? Assim, tem uma demanda reprimida gigantesca, com vontade de comprar, mas sem crédito. O problema todo é esse. Após a edição do novo plano diretor, né? O início do novo plano diretor, mudou o mercado. E agora vai começar a voltar as incorporações. Mas, como você disse, o médio padrão ele ainda está com pouco crédito, porque o financiamento hoje ainda está com juros altos, né? Então, quando esses juros começar a baixar, o médio padrão, com certeza, vai aquecer o mercado desse nicho. Né? Eu sei que a gente não vai ver um plano 100 de novo, né? Difícil. Mas, assim, que se o incorporador tiver peito e raça, quiser botar um produtão aí no mercado de médio, a gente tem uma carência gigante. Muito grande. O pessoal, a demanda, todo mundo liga, assim. Lógico, precisa fazer uma reeducação do mercado, porque às vezes o cliente que ganha tem capacidade de comprar, por exemplo, um apartamento para pagar uma parcela de R$4.000, ele acredita que vai comprar um imóvel de R$1 milhão. E isso não é uma realidade. Não. Né? Não. Então tem que ter essa adequação aí. E nós temos, você sabe que no nosso mercado hoje nós temos muito condomínio fechado, né? Só que, como você disse, o médio padrão, talvez ele não consiga pagar aquelas unidades, o apartamento, dentro de um prazo de construção. Ele precisa ter um fôlego maior que tenha um financiamento. Então, você tem aí 30%, 40% até a entrega das chaves, que é o caso das incorporações, né? Isso. E, após isso aí, você tem um financiamento mais longo. Isso aí, sim, quando os juros começar a baixar, com certeza, esse mercado vai aquecer e muito. É como se a gente estivesse falando aí de um imóvel de 480 mil, que é um imóvel que a gente considera imóvel, não é nem no médio padrão, né? Isso. Mas, assim, o cara teria que pagar, em média, aí R$10.000 de prestação por mês. Se fizesse linear, né? Exatamente. Em 48 meses. Então, assim, não cabe no bolso do médio ainda, não, né? Não. Isso é meio complexo. Mas, Roberto, como é que você está olhando aí? Como é que a Pérez está vendo, agora que a gente começou o segundo semestre, né? Com as expectativas bem positivas. A gente tem uma parceria com o Bruno da BCB, né? Bruno Cantalupo, que é uma empresa de inteligência imobiliária. Então, certo. Ele tem fornecido muitos dados sobre o mercado potiguar e a gente está agendando a data dele, porque o cara está com tanta data no Brasil todo que está difícil de trazê-lo a Natal para a gente fazer uma explanação geral do que é quais são esses dados que a gente tem no mercado. Mas como é que a Pérez está se preparando aí para esse segundo semestre de 2026, com todos esses lançamentos que estão chegando aí? Olha, hoje o mercado mudou muito. Eu estava conversando com você há pouco. O mercado mudou muito do que era antes, né? Hoje, com a inteligência artificial, todas as empresas, todos os corretores de imóveis precisam se capacitar, precisam aprender a usar a inteligência artificial. O corretor que não aprender a usar a inteligência artificial, ele vai ser passado para trás. A inteligência artificial não vai tirar o corretor de imóveis do mercado. Pelo contrário, ele vai cada vez mais aumentar. Agora, você precisa se capacitar, tá certo? Você precisa saber utilizar a ferramenta certa para você poder vender bem e atender bem seu cliente. Você hoje, na estrutura da Pérez hoje, teu foco está dentro, você lançou alguns empreendimentos e tudo, mas assim, hoje a Pérez tem a parte de locação, ou seja, ela faz todo o full service das demandas imobiliárias? Sim. Nós trabalhamos hoje com venda, locação e administração de imóveis. Nós temos uma carteira de administração,
até pelo nosso tempo, né, de mercado, 36 anos, nós temos uma carteira de administração e temos a locação de imóveis. E também as vendas de imóveis avulsos, né, como também os lançamentos. Hoje nós temos ainda 3 unidades no Solar Sinatra, que é uma exclusividade nossa e da Aliança, que é ali na Pinto Martins, é um empreendimento de alto padrão, sistema de condomínio fechado, e também lançamos o solar da Lila Câmara, ali próximo ao Midway Mall. Localização fantástica, também um empreendimento na faixa de a partir de R$420 mil, tá certo? Mas também sistema de condomínio fechado, né? Então, já iniciaram as obras e estamos em vendas aí. Já temos 60% de unidades fechadas. Bacana. Luiz Dias, você está me devendo uma visita aqui, viu, cara? Né? Só fica enrolando. Esse cara é difícil demais. Pensa, um cara difícil de vir aqui. Mas, olha, a gente está falando ali Pinto Martins, né? Hoje, a gente considera ali a Pinto Martins, talvez, o padrão mais alto de Natal. Isso. Né? Em termos de qualidade de moradia. E o prédio que vocês estão fazendo ali é um prédio que tem grandes diferenciais. Aí você ainda tem 3 unidades ali. 3 unidades ainda à venda, né? Faixa de preço, Roberto? Ele começa a partir de 2.400.000, 2.500.000, mais ou menos. Isso sem um acabamento interno, né? Porque um empreendimento desse de alto padrão... O cara quer o acabamento dele, vai o piso fazer dele. o seu acabamento, você vai personalizar o seu apartamento, né? É muito, então, é muito característico isso do alto exatamente. Padrão. Então, quem está querendo entrar no alto padrão e diz que tem clientes para essa linha aí, ó, Roberto Pérez e Luiz aí, ó, podem falar com eles aí, porque 3 unidades ainda ali, projetaço, a vista é incrível. Fantástico, cara, eu venho muito de São Miguel ali, e quando estou passando na ponte, já vê o prédiozão, e principalmente se for à noite, colocaram umas lâmpadas. Hoje, né? talvez seja o primeiro prédio, assim, mais alto, hoje em Natal, construído, né? Praticamente já quase 140 metros, que é o limite do gabarito do plano diretor, do nosso plano diretor, né? Roberto, você falando aí em plano diretor, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o Cresce, mas como é que você viu essa mudança do plano diretor? Você que é um cara também que trabalha muito com áreas, com tudo isso, né? Ofertando essa consultoria para as empresas que querem lançar em Natal. Como é que você viu essa mudança do plano diretor? O que é que você acha que ainda precisa ajustar um pouquinho? Os ajustes precisam ainda, né? Mas, por exemplo, o plano diretor, nós passamos aí... O nosso plano diretor era de 2007. Já um plano diretor bem atrasado, um plano diretor onde você não tinha... tinha algumas áreas em Natal, como Candelária. Vocês sabem ali, Candelária é um bairro fantástico, um bairro que tem toda a infraestrutura, e nós não podíamos construir nada lá, porque era 1.2, 1.8. Então, Natal praticamente passou para ser toda a Natal 5.0. Então, isso aí facilitou muito, e hoje Candelária está começando a ter os lançamentos imobiliários, né? Lá. A gente tem visto esse reflexo imediato, né? Imediato. Lagoa Nova, todos eles aí que saíram de 3, 2,5 para 5.0, isso aí melhora muito. E além de que também o gabarito de altura, né? Que aí favoreceu também em terrenos maiores e terrenos menores também você poder ter um apartamento mais alto. Muita gente questiona assim, principalmente em algumas outras cidades, diz assim, poxa, mas por que Natal vocês gostam de querem fazer prédios altos e tudo? Meu amigo, a gente tem uma vista belíssima. Exatamente. Né? Você está ali em Candelária, quando você sobe uma altura aí de 140 metros, 100 metros, você vai ver o Parque das Dunas por inteiro, você vê o mar, você vê Ponta Negra. Careca, né? Vê Ponta Negra e vê a Ponte Nilton Navarro, Exato, né? Ninguém tem ideia do que é essa vista. Exatamente. Do que enche os olhos para o comprador. E nós temos uma coisa muito boa que é a ventilação. A ventilação. Tá certo? Então, isso aí comprovadamente, a gente tem muita ventilação aqui. Então, isso favorece também para a verticalização, né? A gente tem tido também uma experiência muito bacana no nosso mercado, uma evolução do interior, né? O mercado do interior, a interiorização. Eu vou separar Mossoró como um bloco distinto, mas colocando o restante do Rio Grande do Norte. No interior do Rio Grande do Norte, você tem hoje Santa Cruz, você tem Currais Novos, hoje com o retorno da mina de ouro, né? Uma interferência gigantesca. Os caras vão mudar a BR de posição. De posição, exatamente. E Currais Novos, Caicó, né? Santa Cruz, são municípios aí que estão em plano crescimento, né? Porque com essa volta, como você falou aí, da mina,
Os investimentos voltaram lá. Eu estava conversando com um amigo meu que é lá de Currais Novos, ele disse, Roberto, não tem imóvel para alugar aqui. Falta imóvel para alugar. Então, isso é um bom... Para quem pensa em investir em outros locais, Currais Novos é um bom... Estava vendo agora esse final de semana os stories de um amigo lá na Serra de Lagoa Nova, né? No projeto da Aldan. Sim. Né? Lá onde nosso amigo Ângelo tem uma casa lá. Sucesso e tudo, total lá, né? Cara, incrível, né? A gente chega lá em Lagoa Nova, de meio-dia, se diz, pô, desliga o ar-condicionado aí, porque é friozinho pra caramba. Então, assim, as pessoas começaram a consumir o interior e isso é bacana. A gente tem Monte das Gameleiras, né? A gente tem Serra de São Bento. Até Vilásio fez agora, recentemente, um evento muito bacana lá, mostrando o potencial gastronômico, de turismo. E fizeram um trabalho e ainda estão nessa fase de regularização fundiária. Sim. Então, ou seja, a gente vai passar a ter a oportunidade de investir na Serra de São Bento em projetos regularizados, que isso é muito bacana para o mercado, né? Com certeza. Você vê na Paraíba aí Bananeiras, né? Que é vizinho lá. Que é vizinho praticamente, tá certo? Então, como você disse, São Bento, Serra de São Bento, Lagoa Nova, né? Todas essas regiões aí têm ainda muito a crescer. E é um local de futuros lançamentos de condomínios de alto padrão, e segunda residência, até para locação também. Isso é muito interessante. Aí um amigo perguntou, cara, mas você olha lá para Lagoa Nova e o mercado Natal consome lá? Eu falei, rapaz, não só Natal, você tem do lado Currais Novos, que assim, Lagoa Nova é a casa de praia do Currais Novense, né? O cara vai subir a serra. Tem um restaurante, uma tratoria lá, que, poxa, você tem que fazer reserva com uma semana de antecedência, senão você não vai conseguir mesa, cara. E nesse período agora, até agosto, aí é lotado. Lotado, todos os condomínios lotados, todos os hotéis lotados lá. Pô, é difícil. É muito bacana. Vamos trazer aí SCI pra gente. Arthur, traz aí SCI, beleza? E a gente já tem uma expertise de mais de 13 anos trabalhando com isso. Então, via de regra, a gente sempre... O processo hoje do financiamento é um processo burocrático ou é simples de fazer? O processo de financiamento imobiliário hoje é um processo bem simples. Muitas vezes, com apenas algumas informações, consegue-se fazer uma aprovação de crédito. E quando existe uma necessidade de documentação, são documentações cadastrais e comprovações de renda. Mas a aprovação ser uma coisa complexa, hoje eu não vejo isso. E a gente já tem uma expertise de mais de 13 anos trabalhando com isso. Então, via de regra, a gente sempre tem conseguido boas aprovações ou as melhores opções para um cliente. Então, essa dica aí do Vandic Lopes, nosso parceiro aqui do SCI, é uma empresa que trabalha com crédito imobiliário. Se você vai construir, se você vai comprar teu imóvel, se você está querendo fazer uma aquisição e construção, fala com o teu corretor. E se você é corretor e tem um cliente, fala lá com o pessoal da SCI, né? A equipe do Vandic está pronta para te auxiliar no financiamento. É muito importante hoje, né, Roberto, a gente ter uma estrutura que entenda de financiamento, porque muda muito. A gente tem uma oferta de bancos aí diversos, com taxas diversas, né? A gente, como ainda está com uma taxa de juros altos, mas mesmo assim ainda é uma grande vantagem você investir, porque você não imobiliza seu capital. E aí, quando você consegue ter um leque de opções, fica muito mais fácil tomar decisão, né? Com certeza. E Vandic trabalha já há algum tempo já com SCI, né? E trazendo aí bons frutos para o mercado. Você pode indicar lá a SCI, a imobiliária, o corretor e ele agiliza isso, deixa tudo nas mãos dele e o financiamento sai rápido. A gente fez um processo lá com eles e saiu rapidinho. Então, quer dizer, é sempre muito importante você ter um bom correspondente, ter uma boa empresa para tratar dessa parte do financiamento. Ó, não combinei nada com ele aqui não, viu? Não, mas o Vandic é nosso amigo, é gente boa e é um grande empresário, sabe? E assim, e é um orgulho para nós do Rio Grande do Norte, porque, cara, hoje ele trabalha com uma das maiores empresas do Brasil, né? Essa empresa financia aí faz contratos aí, cerca de 3 mil contratos mês, cara. É um negócio, um volume assim, absurdo. E aí, trazendo dentro dessa linha, Roberto, a gente começou a ter também uma aproximação do alto padrão
para o financiamento, né? Assim, tinha uma resistência muito grande do alto padrão vir para banco. E hoje o alto padrão está vindo para banco de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. O cara está entendendo que vale a pena o financiamento. Pelo menos é um olhar que a gente tem. Não sei se você enxerga isso. Lógico, a gente, quando está falando do empreendimento de condomínio fechado, né? O cara está pagando ele durante a fase de obra. Mas o cara que está comprando um imóvel hoje, a gente tem muita oportunidade no mercado de imóveis prontos já também, né? O pessoal está migrando de um apartamento maior para um outro maior ainda, ou para saindo de Natal. Se a gente tivesse realmente juros um pouco mais acessível, com certeza, tanto para o alto padrão como para o médio padrão, essa linha de crédito seria mais facilitada e existe demanda para isso. Existe público para comprar imóveis de alto padrão, existe público para comprar, principalmente, imóveis de médio padrão, né? Como você falou, Minha Casa Minha Vida não, está aí com a linha 1, 2 e 3, estão em ampla ascensão, mas o mercado de médio padrão e de alto padrão, quando o juros der uma caída, você vai ver como o mercado vai aquecer cada vez mais. Roberto, aí assim, a gente já falou aí de Natal, né? Já falamos aí do interior. Como é que você está vendo o litoral do Rio Grande do Norte? Olha, o litoral do Rio Grande do Norte, aí nós temos hoje os grandes condomínios de segunda residência lançados aí na praia de Pirambúzios, né, em Búzios ali, Pirangipe, estão sendo lançados alguns empreendimentos. Então, assim, você vai para Pipa, já é um alto padrão, tá? Você vai para São Miguel do Gostoso hoje, São Miguel do Gostoso hoje explodiu também, né? Mercado altamente aquecido, vocês lançam um empreendimento lá, vende rápido. Então, são mercados diferentes do mercado daqui da capital, mas são mercados que não só pessoas de fora compram, pessoas do estado também estão adquirindo imóveis lá, em São Miguel do Gostoso e Pipa, né? E a gente também tem um empreendimento chegando em Baía Formosa, né? Que é um empreendimento Sim. que vai trazer de volta o mercado internacional, vai colocar o Rio Grande do Norte numa rota, num padrão bem elevado, né? Isso é muito importante voltar, Guga, porque você vê, nós tivemos aí período de 2000 até 2008, 2009 mais ou menos, nós participamos de grandes salões imobiliários em Lisboa, Madrid, Barcelona, e nós trouxemos, quando digo... Sim, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte, o mercado imobiliário. Nós trouxemos vários investidores para cá. Infelizmente, houve uma crise mundial que afastou um pouco esse pessoal e esses investidores. Mas esses investidores hoje estão começando a voltar. O Rio Grande do Norte, nós temos 400 e poucos quilômetros de beira de praia. Praias ainda que são inabitadas ainda, né? Então, tem muito o que fazer. E aqui no Brasil nós não temos terremoto, nós não temos furacão, nós temos um clima bom, água quente. Deus nos abençoe nesse sentido aí, né, cara? Com certeza. Então, tem tudo para crescer. Eu fico vendo, assim, que, poxa, vê ali o polo, eu vou chamar o Polo Sul, né? Que seria Baía Formosa, Barra do Cunhaú e até Pipa. Sachi, né? Até Pipa. Isso. Pegando os 3 municípios certo, ali, né? Exato. Certo? Se houvesse ali uma união desse trio, né? Para fortalecer o mercado dali. Aí chega todo São Miguel do Gostoso, outro mercado, né? A gente pegando aqui Nísia Floresta com Parnamirim e Natal para trabalhar ali de Ponta Negra até Tabatinga, né? Fazer esses polos turísticos que são, cara, incríveis. A gente tem aí o ressurgimento de Jacumã, Muriú, Pitangui, né? Pitangui. Já com o primeiro hotel aí já inaugurado. Funcionando. Né? Em pleno vapor. E Barreto Júnior trazendo ali um projeto de, salvo engano, 12 mil casas que atende a necessidade de moradia, de mão de obra tanto para Natal, né? Como para a região de turismo ali. Então, assim, a gente tem todos os potenciais, né? Preparados aí para acontecer. Infelizmente, aí uma visão minha, pessoal, Guga, a gente teve alguns também, assim, faltou pulso, faltou, talvez, interesse político em alguns momentos,
mas eu acredito que a gente vai dar uma virada de chave aí para o Rio Grande do Norte. Precisa ter um sacode bacana aí, a gente voltar a ter esse crescimento, né? É verdade. E, como você falou aí, são praias próximas de Natal. Você está falando aí Pitangui e Jacumã, 25, 30 quilômetros Do lado. do centro, quer dizer, do lado aqui, né? Quem sabe aí no futuro já se falaram algumas vezes de uma terceira ponte, Sim. né? Porque para diminuir aí ou melhorar aí o fluxo, né? Diminuir os engarrafamentos e que possa fluir melhor para que os investimentos venham também, porque tudo isso facilita, né? Eu tive recentemente em Fortaleza e, assim, se você for olhar a região de Aquiraz, que era um vilarejozinho, vou colocar nesse sentido, né? E hoje é a grande Fortaleza e tem uma força gigantesca. Quantos condomínios tem ali? Eu acho que eu perdi a conta de quantos condomínios de primeira residência tem lá. E de segunda residência, né? E, assim... mas eu tô colocando só no trecho urbano, tô nem indo pra praia, né? Tô nem indo ali pro Porto das Dunas. Eu tô indo pro centro da cidade, que virou residência, né? Verdade, então, assim, muita gente trabalha em Fortaleza. Agora, o que é que aconteceu? Infraestrutura de acesso. Você tem as vias expressas, né? Você tem pista dupla, você tem acessibilidade. Então, assim, a distância se mede em tempo. Nós temos aqui Natal, uma cidade pequena. Então, as cidades circunvizinhas, Extremóis, Parnamirim, Nísia Florestas, São José de Ibibu, hoje o pessoal trabalha em Natal e moram nessas cidades. Por isso estão tendo tantos condomínios um pouco mais afastados, né? Como Nova Parnamirim, como o próprio Parnamirim mesmo, né? Dentro de Parnamirim, já começando com alguns em São José. E isso vai trazer cada vez mais, precisa trazer cada vez mais infraestrutura, para que possam realmente crescer também nessas cidades mais próximas de Natal. E o governo do estado tem que fazer o dever de casa de atrair grandes empresas que venham gerar emprego nessas regiões aí, porque, assim, não adianta só espalhar o pessoal se a gente não conseguir manter a galera, né? Exato, exatamente. A gente tem que fazer esse espalhamento, verdade, como diz assim, mas conseguir manter, que é o que a gente traz para a nossa cidade, quando a gente olha para a Ribeira, quando a gente olha para o Alecrim, que houve um esvaziamento, e eu vejo o Alecrim hoje cada dia diminuindo mais, né? Porque as pessoas estão deixando de morar no Alecrim. E é um lugar fantástico para você desenvolver. Eu tive com o Gama agora, foi aniversário de Marcelo da MVP, e tive com o Gama lá. E uma coisa sempre que eu digo a ele, Gama, a gente tem que abrir essa caixa preta das avaliações, né? E avaliar bem os produtos em Natal para que a gente viabilize os projetos do Minha Casa Minha Vida em Natal. Porque a gente tem Ribeira, Centro e Alecrim, bairros com toda a infraestrutura para receber projetos do Minha Casa Minha Vida, né? Exatamente. Precisa somente aí de incentivos dos governantes para que a gente possa realmente voltar. Me dá uma tristeza realmente, você falou aí da Cidade Alta e da Ribeira, são dois bairros onde iniciou o Natal, né? E esses bairros hoje estão praticamente abandonados. Nós precisamos primeiro povoar essas regiões, essa Cidade Alta e Ribeira, com empreendimentos, como você falou aí, pode trazer Minha Casa Minha Vida, ou até mesmo um médio padrão. Até um alto padrão, se você imaginar ali, nós temos Santo Reis. Exatamente. Poxa, um prédio ali é um do negócio lado da fantástico. Praia, né? Do lado da praia. Olhar para o rio e para o mar, 360 graus da cidade. É fantástico, fantástico. A gente precisa disso aí, sabe? Desses incentivos para que a gente volte a colocar Ribeira e a Cidade Alta como grandes bairros de Natal. Muita gente diz assim, não, quando você fala em incentivo, você está querendo que o município abra mão de alguma... Não, a gente deixa de ganhar num canto e por exemplo, o comprador, se o comprador ganha lá 5, 10 anos de isenção de IPTU porque ele foi morar lá na Ribeira, isso para o município não é ruim, porque ele vai ganhar na geração de outros serviços, de ISS, na abertura de empresas, o comércio vai voltar, né? O construtor, se você consegue dar para o construtor, amigo, tu vai fazer aqui uma obra na Ribeira, certo? Cada metro quadrado que você fizer aqui, você pode fazer meio metro ou 1 metro a mais num terreno, num outro bairro que você tem, em Lagoa Nova, Petrópolis, ou seja, fazer a troca de outorga, vamos dizer assim, para incentivar o cara a construir num canto e levar para outro. Tem que ser, tem que ser. Eu não sei se você viaja lá para Pernambuco, para Recife. Recife Antigo hoje
É um polo tecnológico. Tecnológico, com hotéis, até com restaurantes bons. Então, assim, precisa fazer isso em Natal também. Natal precisa olhar com bons olhos a Cidade Alta e a Ribeira. Aí muita gente diz assim, não, mas aí o que se aplica em Recife não se aplica aqui. Ó, eu tenho um exemplo de 2 amigos que trabalham na Tribuna do Norte, moram na Zona Norte e alugaram ali onde era Nalva Café, Sim, né? Naquele prédio ali, foi retrofitado aquele prédio. Tem uns apartamentos ali, o cara aluga ali, ele passa a semana ali. Acho que é o edifício Bila, eu acho. Porque o cara desce, dá 2 passos, entra no trabalho dele. Exatamente. Né? Exatamente. No final de semana, ele volta lá para a Zona Norte, para casa dele. Mas durante a semana, ele está ali. Então, assim, a gente já absorve isso. A gente estava fazendo um trabalho lá ali no centro, e aí o cara queria montar lá apartamentos para aluguel e tudo no centro, e a gente foi fazer uma pesquisa ali. Muita gente dizendo, rapaz, a gente não mora aqui porque eu não tenho opção de moradia. E não tem mesmo. Né? Se tivesse opção de moradia aqui no centro, eu moraria aqui, porque eu moro longe, eu tenho que pegar transporte. Esse cara está pagando aluguel em outro canto. Você vê na Ribeira ali, nós temos ali o Sun River, que foi a Capucha que construiu, né? Que é um bom empreendimento, apartamentos de 75 metros quadrados, mas você indo mais um pouco para ali, para Duque de Caxias, parou, não tem mais nenhum empreendimento. Então, ali poderíamos ter vários empreendimentos por ali. Nós temos aí áreas boas ali que poderiam ser viabilizadas, né? Olha, mandar aqui um abraço. E agora fugiu o nome dele aqui, meu Deus, como é que pode aqui? O proprietário lá da galeria 612, Miranda, né? Que nos recebeu lá, um projeto da Kombi. Você já viu nosso projeto da Kombi rodando a cidade? Rapaz, eu vi a Kombi rodando, que coisa linda. Viu? E aí a gente chegou lá na galeria, fomos muito bem recebidos. Quem não viu ainda essa galeria, vai ali na Doutor Barata 216, né? É a galeria 612, uma galeria incrível que você tem muita obra de arte bacana, de artistas potiguares, então vale a pena ir lá e visitar, porque assim, a Ribeira ainda é viva. Tem esses percalços, mas ela vive, ela é resistente ali. E é muito bacana que a gente conseguisse revitalizar. A gente tem alguns problemas ali na Ribeira com as aprovações de recuperação com o IFAM, que é muito difícil. Tem amigos nossos em comuns que tem prédios lá e estão dizendo, pô, o prédio vai cair e os caras não me liberam para poder recuperar a fachada e renovar internamente, que seria fantástico isso acontecer. Acho que isso é um dos grandes problemas, né? Hoje eu acho que isso é um dos grandes problemas. Essa burocratização aí do IFAM e que empresários que têm alguns imóveis lá não poder fazer reformas por conta disso. Né? Anchieta Miranda. Desculpa aí, não tá lembrado do seu nome, meu nobre. Mas, vamos trazer aí Andrade Marinho e daqui a pouquinho, quando a gente voltar, a gente vai falar sobre o Cresce. Bora! Se você ainda não investiu em Ponta Negra, talvez você esteja deixando passar uma grande oportunidade. Ponta Negra é o principal polo turístico de Natal com alta procura o ano inteiro. E isso significa uma coisa para quem investe: demanda constante por locação de curta temporada. Principalmente quando o imóvel já nasce pensado para isso, com estrutura completa e serviços. E o melhor, você pode entrar com apenas 10% de sinal. Só que esse tipo de oportunidade não fica disponível por muito tempo. Se você ainda não entrou, esse é o momento. Fale com a equipe da Andrade Marinho e garanta a sua unidade no Privilégio Ponta Negra Flat. Últimas unidades, esse empreendimento é incrível. Esse empreendimento tem grandes diferenciais e tem uma novidade, tem um fator que é muito bacana. Próximo ano, nessa época, você vai estar recebendo o seu apartamento. Então, quer dizer que em 2027 você já vai alugar, já vai ter rentabilidade ou você já vai curtir o pôr do sol, o nascer do sol nesse empreendimento da Andrade Marinho, capitaneado aí pelo Luciano e a Luciana. São 2 pessoas, gente boa pra caramba. E Roberto foi um dos responsáveis aí pelo próximo lançamento aí da Andrade Marinho. Então se prepare, porque vem coisa boa aí. Tem coisa boa aí, né? Com certeza. O mercado é muito bacana de ver as empresas. A Andrade Marinho é uma empresa que já pode se dizer potiguar, né? Uma empresa aqui da nossa co-irmã Paraíba, mas que vem fazendo um trabalho muito bacana em Ponta Negra.
Roberto, vamos falar de Cresce agora. Assuma aí, bota aí o chapéu de presidente do Cresce. Como é que foi isso, cara? Como é que foi essa escolha de assumir uma missão tão casca grossa? Não foi escolha, né? A gente teve existiu um percalçozinho aí no caminho e a gente, como vice-presidente, eu tive que assumir e aí depois houveram aí as 2 eleições e nós estamos aí à frente no segundo mandato, né? Eleito, né? Por voto, né? Mas, assim, é totalmente diferente. Eu tenho 36 anos, como você já falou aí, no mercado imobiliário, na gestão privada. E a gestão pública é totalmente diferente. Eu precisei ter treinamentos, precisei do apoio muito grande e agradeço hoje ao presidente João Teodoro e ao finado amigo nosso, conselheiro e ex-presidente do Cresce do Mato Grosso, Rui Pereira, né? Que foi quem veio para cá e disse, não, Roberto, fica aí que eu vou lhe ajudar onde for preciso. Ele amparando aqui. E nós estamos aí à frente do Conselho e tentando cada vez mais modernizar o Cresce. Nós estamos aí com reformas, nós nós fizemos totalmente a infraestrutura do Cresce. Hoje, se você for lá, está tudo modificado. Hoje nós temos lá, fizemos concurso público, tá certo? Nós temos funcionários hoje concursados, nós temos hoje todos os funcionários hoje, todo o mobiliário foi refeito, nós temos hoje 4 carros zeros, tá certo? 3 aqui em Natal e 1 para Mossoró, porque era uma grande solicitação de Mossoró, que tivesse um fiscal em Mossoró e um carro também em Mossoró. Então, nós conseguimos, e já há mais de um ano, com o concurso, nós conseguimos um fiscal para Mossoró e mandamos um carro para Mossoró. Então, Mossoró hoje praticamente é independente na parte de fiscalização. E Natal, hoje, nós temos 3 fiscais aqui, que cobrem Natal e Grande Natal e o Rio Grande do Norte, né, o restante dos outros municípios, e o de Mossoró, né? Mas, todo ano, nós temos aí a fiscalização também que é feita pelo Conselho Federal, que vem a Natal e faz, junto com nossos fiscais, a fiscalização, principalmente no exercício ilegal da profissão. Esse é o grande foco dos conselhos hoje, exatamente são os ilegais, né? A gente combater os ilegais. Isso aí para fortalecer nós, corretores de imóveis. E, além disso, protege o cliente, sociedade, né? Protege a Protege a sociedade. sociedade, Esse é um ponto fundamental. Quando você fez um apêndice a Mossoró, vamos colocar assim, e na conversa que a gente vinha tendo, eu disse, vou deixar Mossoró de fora, vou aproveitar esse momento para dizer assim, Mossoró, em determinado momento, eu já disse isso algumas vezes, Natal não quis saber de Mossoró. Eu acho que tem culpa até dos governantes que deixaram a estrada ruim, enquanto João Pessoa disse, ei, Campina Grande, venha para cá, fez uma pista dupla. Quantos anos faz? Que eu nem lembro. Eu acho que faz tanto tempo que eu não consigo lembrar a data da inauguração daquela rodovia. Mas isso aproximou Campina Grande. E Campina Grande foi o primeiro comprador da beira-mar de João Pessoa. João Pessoa, exatamente. Né? Mossoró ficou ali... Disse, Natal não me quer, vou começar a consumir o Ceará. Existe isso realmente, né? O público de Mossoró, ele investe mais em Fortaleza, no Ceará, do que aqui em Natal, né? Mas chegou uma época que o Ceará subiu tanto o preço que aí Mossoró disse, não estou podendo mais comprar com tanta força. Mas o mercado imobiliário de Mossoró cresceu muito. Ele é gigante. Aí ele fez o seguinte, eu vou começar a trabalhar sozinho aqui. Hoje a gente chega, Mossoró é um canteiro de obra. Com certeza. Né? Aí Mossoró vai e faz uma outra sacada. Liga, bota Tibau dentro de Mossoró. Faz a duplicação ali. Verdade. Hoje, a quantidade de lançamento em Tibau é incrível. Por quê? O cara deixou mais perto. Mostrando aí que se você leva a infraestrutura, meu amigo... Por isso que eu estou dizendo assim, mesmo que essa duplicação da BR aconteça aí, porque vai ser incrível. É necessário, porque nós temos aqui, para João Pessoa, Pernambuco, tudinho, nós temos uma boa via, a BR, né? E nós precisamos também para Mossoró, né? Essa ligação até Mossoró, até Fortaleza, é importantíssimo. Quantos empresários dizem assim, eu prefiro ir para João Pessoa do que para Mossoró, porque estou aqui do lado e vou investir lá e vou botar minha empresa lá e tudo. Mossoró é uma potência gigante.
E aí, Roberto, a gente vem nesse contexto trazendo novos corretores, né? Vem chegando, tem uma geração bacana. A gente tem um momento muito legal porque outras profissões enxergaram no mercado imobiliário uma oportunidade de fazer carreira, né? Isso. Tem muita gente que entra no mercado porque viu no Instagram o cara passeando, às vezes nem sabe que o cara tá com um carro alugado, né? Que fez todo um cenário para poder fazer aquele filme bonito e tal. Mas muita gente está vindo para cá com mais maturidade, né? A gente vê advogados, arquitetos. Eu tive aqui conversando com uma arquiteta e como ela tem um olhar diferente e bacana e qualifica e sobe a régua, né? E até, mandando aqui um abraço ao nosso amigo vereador Kleber Fernandes, hoje é corretor de imóveis também. Pronto, olha aí, certo? né? Quer dizer, advogado, vereador e corretor de imóveis. É. Eu tive hoje, segunda, domingo, não, sábado à noite, eu encontrei na calçada o grande Amir, né? Sim. Né? E Amir dizendo que também foi corretor de imóveis, né? Lá atrás, né? Lá atrás, contando as histórias. Ele foi assim, pô, eu parei, porque assim, todo gerente de banco, quando o Banderno fechou, todo gerente de banco virou corretor de imóveis. Aí eu perdi mercado. Um papo bom da poxa. Mas Aí eu é disse, muito rapaz, tem que bacana. trazer aquele cara aqui para contar essas histórias aí. E a gente tem essa coisa de qualificar o profissional. E a gente conversava um pouco antes aqui, né? Como a preocupação também nesses cursos de formação que o cara sai verde, né? Então, assim, ele precisa de uma injeção de conteúdo para que ele possa vir para o mercado com mais... Isso, eu acho muito importante isso aí, Guga. A gente vinha conversando antes de iniciar o programa com relação à questão do curso de corretor de imóveis. Esses cursos hoje que são oferecidos, infelizmente, são cursos rápidos, né? E cursos que não formam o corretor. Então, para o corretor entrar no mercado, ele vai ter que se qualificar, ele vai ter que se capacitar, senão ele vai ficar para trás. Tá certo? Hoje, o mercado ele é ágil. Todos os corretores hoje têm que se capacitar, têm que se qualificar. E não é fácil. O corretor de imóveis ele tem que ter responsabilidade e ética. Você sabe que, você como corretor também, tá? Você sabe que nós somos responsáveis civil e criminalmente se viermos a prejudicar ou um comprador ou um cliente vendedor. Isso. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Precisamos ter um amparo jurídico para que possamos fazer as coisas corretas, certo? Procurando sempre, com ética e com responsabilidade, atuar no mercado. E eu vejo muito hoje, o cara está muito mais preocupado em aprender a fazer, quando ele sai do curso, ele está muito mais preocupado em saber como é que ele vai fazer um tráfego pago, como é que ele vai aparecer no vídeo, como é que ele vai fazer, do que olhar uma documentação, analisar uma documentação, saber o que é que eu vou pedir do cliente quando eu vou vender, o que é que eu preciso saber, né? Assim, às vezes você chega para um corretor novo e fala assim, pô, você tem que primeiro saber se o cara tem autoridade para vender aquele imóvel. Exatamente. Ele não precisa ser o dono, mas ele precisa ter autoridade para vender. Ele tem que ter ou uma procuração, ou ele ser o dono. Alguma forma, ele tem que ter o poder de venda daquele imóvel. Além de que, você precisa também, o corretor precisa ter a responsabilidade de tirar as certidões, verificar a idoneidade do cliente vendedor, ver como é que estão as certidões dele, ver como é que estão as certidões, principalmente do imóvel, para você não fazer somente a venda, tá certo? Ganhar os seus honorários de corretagem e aí? Tá entendendo? Então, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. E assim, quando a gente vê que o corretor está entrando por um lançamento, uma incorporação, beleza, ele tem um suporte da estrutura da empresa, mas muitas vezes também esse corretor não está preocupado em fazer uma análise. Será que esse produto tem incorporação? Às vezes você pergunta o cara fala, não, mas e aí, eu preciso ter? Não precisa ter? Como é que é isso? Quem é essa vendedora? Né? Quem é essa incorporadora? O que é que ela já fez? Já entregou? Já construiu? Isso. Às vezes a ilusão ou a sensação de que eu vou ganhar muito dinheiro pode causar aí um prejuízo gigante para muita gente. E como você falou aí, que muitos estão muito interessados, principalmente turma nova, de fazer um bom vídeo, de fazer uma boa publicidade, tá certo? Com inteligência artificial, você tem que ter muito cuidado. Hoje nós temos
uma das coisas que eu sempre falo, se você for comprar, alugar ou vender um imóvel, procure o corretor de imóveis e veja ele, confira se ele realmente tem CRESSE, que é o órgão que fiscaliza a profissão. Então, se você não vir isso aí, hoje em dia existem, lá no Conselho mesmo, a gente tem várias denúncias de clientes que foram lesados por profissionais não, por pessoas que não são corretores de imóveis, são, o pessoal do Sul chama de zangões, né? Tá certo? São pessoas que não deveriam estar vendendo, deveriam... É crime, né? É crime, tá certo? E a gente precisa ter muito cuidado nisso aí. O cliente precisa ter muito cuidado. Eu, recentemente, tem uma corretora que começou a fazer uma parceria com a gente, mais próxima, né? Ela chegou e fez, eu estou fazendo uma captação do imóvel aqui e o cliente pediu o meu CRESSE, pediu o seu CRESSE e tal. Isso é comum? Aí eu fiz, eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse, entendeu? Porque, assim, isso é muito raro, mas é muito importante, né? Aí eu fiz, meu CRESSE é tal, consulta lá, consulta o seu CRESSE também. Esse ano, Guga, nós fizemos uma ação nos condomínios, juntamente aos síndicos e administradores, exatamente para que mostrasse para os zeladores, porteiros, administradores, que eles não podem vender imóveis. Quem vende imóvel é o corretor de imóveis. Tá? E, além disso aí, que quando fosse um corretor, fosse alguém mostrar algum imóvel no condomínio, pedisse a credencial, pedisse o CRESSE do corretor. Por quê? Porque aí você vai ter a garantia de que ali tem um profissional. E não qualquer pessoa poder ir mostrar um imóvel, né? E aí você tem alguns problemas que já existem, a gente sabe que existem no mercado. Né? E principalmente hoje, com essa questão das locações de short stay, por aí a gente vê muitas denúncias, porque assim, é muito atrativo e os caras colocam várias balinhas, vamos dizer assim, docinha e bonita, né? Que o pessoal se encanta com preço, com coisa fora de mercado, e que as pessoas não têm noção. Isso. E acabam caindo num golpe. Esses dias um amigo mandou para mim uma casa em Ponta Negra por um preço, eu disse, cara, isso não existe. Ou a casa tem um problema, né? Ou, né? Aí tentei marcar com a pessoa uma visita, não sei o quê, e era um golpe. E a casa que o cara estava anunciando, falando Ponta Negra, mas era uma casa no Paraná. Né? Sim. Fiz até uma denúncia no conselho e também ao LX, que era uma veiculação lá. Disse, porra, vocês fazem tanta coisa quando a gente vai anunciar lá, né? Tem que ter o cuidado também, saber. O que tem ocorrido muito, e várias denúncias já ocorreram, inclusive o ano passado houve até prisão em Mossoró, exatamente o pessoal pega uma foto, alguns grupos aí pegam uma foto de um imóvel, tipo um imóvel de R$600 mil, R$500 mil, e anuncia ele pela metade do preço, 200, 250 mil. Para ser isca, né? Isca, prometendo que você vai dar 10% de sinal e vai financiar 90%. Então, quer dizer, denuncie, porque isso não existe no mercado, veja se esse anunciante se tem CRESSE e não caia nessa, porque está ocorrendo demais. Já essa semana passada, a fiscalização pegou um anúncio de um imóvel em Candelária por R$150 mil uma casa. Não existe casa em Candelária nesse preço. A gente está no mercado, quando olha, já diz, olha, assim, tem alguma coisa estranha aí. É verdade. Lógico, às vezes acontece assim. E antigamente acontecia mais a famosa galinha morta. A gente encontrava, né? Mas hoje não existe. Hoje não tem mais ela morta. Tem Se ela está morta, alguém já cozinhou, já temperou, o preço é outro. Não existe isso, não. E, Roberto, aí você agora, a gente vai ter eleição no próximo ano. Isso. Né? Como é que o CRESSE hoje está? Você disse que reestruturou o CRESSE, que o CRESSE hoje tem feito novas práticas em relação à contratação e tudo isso. O que você espera do próximo presidente, ou você está aí na cadeira também para reeleição? Não. Eu já disse, já conversei com meus pares, já conversei com a diretoria e com os conselheiros efetivos, que acho que assim, a minha contribuição, a nossa contribuição como gestor já aconteceu, está acontecendo ainda, porque eu tenho meu mandato até 31 de dezembro de 2027, mas a intenção não é essa, de seguir. A intenção é de que
o próximo presidente tenha a mesma linha e vá na mesma... Dando continuidade ao nosso trabalho que nós temos feito. Nós temos feito um trabalho de ajudar os corretores de imóveis, estar sempre junto da sociedade, tá certo? E a ideia exatamente é essa, ter um conselho enxuto, ter um conselho com todas as contas em dia, sem estar pedindo nada ao Conselho Federal, que o Conselho ande com suas próprias pernas, tá certo? Porque nós temos hoje em torno de 4.700 corretores ativos, tá? Nós já estamos aí no número 10.000, porque são sequenciais, né? Tá certo? Entre jurídica e física, mas nós temos hoje ativo em torno de 4.700 corretores ativos. Nós temos um grande problema ainda, Guga, que é exatamente ainda a inadimplência, né? Nós temos ainda uma inadimplência, quando nós pegamos, tínhamos uma inadimplência de 73%, hoje nós temos uma inadimplência de 40%, mas ainda é uma inadimplência alta, e a gente pede exatamente para que o corretor ele vá mais ao CRES, ele veja mais o que é que o Conselho faz, porque não é só cobrar anuidade. A gente faz outras coisas. Nós também fazemos hoje, nós damos qualificação, nós damos capacitação, nós fazemos workshops, nós fazemos mentorias, tudo isso de graça para o corretor. Isso é uma coisa que a gente vê muito, a gente vê uma reclamação, além do fato do brasileiro gostar de reclamar, né? É cultural nosso, isso. A gente tem que reclamar. Se a gente não reclamar, não é errado. Brasileiro, não é brasileiro, né? Então a gente tem que reclamar. E aí se reclama muito nesse distanciamento do CRES com o corretor. E a gente vê algumas ações, teve um cara que sempre foi muito ativo nesse buscar o corretor, que foi Josafá, né? Ele sempre foi um cara que... É nosso conselheiro, né? É o nosso diretor pedagógico. É um cara que sempre abraçou muito o corretor. Muito. E, sem dúvida, depois da entrada de Josafá, essa relação com o mercado mudou para melhor. Claro. Né? Mudou para melhor. A gente nota isso aqui e é aqui uma obrigado aí, Josafá, pelo trabalho que ele tem feito, porque reaproximou. Mas ainda existe um distanciamento do mercado com o CRES. E nesse distanciamento eu noto também que é feito uma leitura errada da função do CRES. Isso. Né? As pessoas não têm um entendimento claro do que é a instituição CRES. Exatamente. Esse é o grande problema, tá? É o grande gargalo hoje nosso, a grande dificuldade nossa é mostrar para o corretor de imóveis que o conselho, como qualquer outro conselho de classe, tá certo? A função primordial, a função principal é exatamente fiscalizar e capacitar o corretor para que tenha bom relacionamento com os outros corretores e com a sociedade, né? Proteção dos corretores de imóveis e proteção da sociedade. A gente vê, lógico, que aí é uma coisa que é nacional e não é só da categoria corretor de imóveis. A gente vê um movimento, até buscando o Senado, a Câmara Federal e tudo isso, de busca na redução da anuidade, né? Quando você falou aí que tem uma inadimplência relativamente alta ainda, a gente tem uma necessidade do mercado de uma equação para dentro do padrão do perfil do corretor de imóveis. O Conselho, quando ele está instituindo a anuidade e tudo isso, ela tem feito um estudo em relação à capacidade do profissional pagar essa anuidade? Como é que ela está analisando essa questão da... Essa questão da anuidade é assim, a gente segue o Conselho Federal, né? Então não tem como... Não é arbitrado por vocês. Não é arbitrado mas assim, se ele faz um estudo para entender assim, poxa... Sim. Hoje, se você pegar a anuidade e dividir por 12, fica... 80 e poucos reais. R$75, R$80 por mês. Então, quer dizer, não é uma anuidade, se você for colocar dessa forma, não é uma anuidade alta, tão alta, né? Uhum. Tá certo? E até assim, se você for realmente a fundo, ver o que é que o Conselho hoje lhe oferece, nós temos aí 12 ou 13 ou 14 cursos aí gratuitos, com a parceria que a gente tem com o CRES de São Paulo,
para os corretores de imóveis. E, assim, são pouquíssimos os corretores que aproveitam isso aí. Nós temos hoje convênios diversos aí, inclusive com Outback, com farmácias, com sapatarias no Natal Shopping. Então, a gente tem vários convênios também que o corretor de imóveis pode utilizar. Eu acho assim que o corretor precisaria estar mais ligado, talvez até, eu não sei nem como é que a gente consiga melhorar essa relação. Praticamente os anúncios nossos são mais em redes sociais, né? E nós temos a lista de transmissão que é exclusivamente para os corretores de imóveis. Mas, assim, para a gente mostrar mais à sociedade, precisaríamos fazer uma campanha publicitária mais maciça, né? E isso não é fácil porque... Tem custo alto também, né? O custo é alto e, para tudo hoje, a gente precisa ter licitação. Nós somos auditados, apesar de não termos nenhum recurso vindo do governo federal, toda a nossa arrecadação vem de nossas anuidades dos corretores de imóveis, né? Então, assim, a gente ainda é auditado pelo TCU, né? Então, tudo a gente tem que fazer corretamente e não é fácil, certo? Não é fácil fazer essa gestão. É um desafio. É um desafio. Vocês tiveram agora um grande evento onde se tratou de diversos assuntos extremamente atuais, né? Como a parte de tributação e uma série de outras questões aí. O que é que vocês trazem na bagagem aí que vão transmitir aí para os corretores? Como é que... Guga, o Convence, na realidade, ele esse ano agora foi o 6º Convence, que é uma convenção do sistema COFES-Cresce. Ele leva os conselheiros, os presidentes e principalmente os funcionários, os nossos colaboradores que estão no dia a dia atendendo a sociedade e atendendo os corretores de imóveis, né? Então, a gente tem lá oficinas. Isso aí é mais para integrar a integração entre todos os CRES. Você sabe, como a gente estava conversando anteriormente, o Brasil é um país continental e nossa cultura é cultura nordestina totalmente diferente do sul, do sudeste. Tem diferença de Natal, do Rio Grande do Norte para João Pessoa para Paraíba, Natal e João Pessoa. Imagina Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul. O pessoal no sul chama Cresci, né? E nós somos aqui Cresce, né? Então, assim, é muito difícil. E esse Convence, ele vem exatamente para isso, para dar treinamento e capacitação para integrar e padronizar todos os conselhos, todos os regionais, para que possa melhor atender os corretores de imóveis e a sociedade. Então, é muito importante, principalmente para os funcionários. Nós temos lá o financeiro, oficina só para o financeiro, tesouraria, só para a tesouraria, superintendência, e assim por diante, né? Secretaria, tudo. Então, é uma convenção realmente para o sistema. Certo? Então assim, é uma requalificação de requalificação. Isso é feito uma vez por ano, tá? E leva os funcionários para que cada vez mais eles sejam mais capacitados. Roberto, a gente está chegando aí já nosso tempo aí, né? Mas assim, quando você olha, aí você consegue agora colocar a metade de um chapéu de empreendedor como dono de imobiliária, na verdade 3. Corretor de imóveis, dono de imobiliária e presidente do Cresce. Qual é a grande diferença que você vê no profissional corretor de imóveis hoje? Do tempo que você começou para hoje? Mudou muito, né? Assim, na época da gente, não tínhamos Na telefone. época da gente, ele tá chamando a gente de cabelos brancos, né? Mas na época que eu comecei, tá certo? Na época que a gente começou, nós começamos, nós não tínhamos nem celular naquela época, né? Verdade. E aí começou-se a modernização e nós, naquela época, comprávamos começamos a receber o page, né? Exatamente. E era disquete. Não precisamos achar que nós somos velhos. Mas mudou muito o mercado com a inteligência artificial aí. Nós que somos, eu pelo menos que sou mais antigo, eu estou me capacitando, eu estou fazendo cursos de inteligência artificial, então eu já estou entrando nisso aí. E alguns novos corretores já estão à frente da gente por conta disso. Mas nós, os antigos, exatamente com a reputação e a credibilidade,
nós nunca vamos sair do mercado. A experiência. A experiência fala mais alto. Os cabelos brancos Tá conta, certo? conta a história. Com certeza. Conta a história. Roberto, Mas é isso aí. obrigado aí pela sua disponibilidade. E vem a pergunta do milhão, né? Aí você falar aí, olhando na lente da verdade aí, o que é que Roberto Pérez não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Bom, que você, cliente, que for comprar, vender ou alugar imóvel, procure um corretor de imóveis credenciado, que aí você vai ter a segurança de fazer um bom negócio. Bacana demais, porque assim, nosso mercado tem tido algumas surpresas ingratas com isso, né? Muito. A gente muito. fica bem preocupado. Só agradecer aí a Por Água, uma empresa que está vindo aí de Brasília para cá. Ela vai trabalhar com ozonização de piscinas e a parte de abastecimento de água. Então, obrigado aí a Por Água, que está chegando no Rio Grande do Norte, né? Você que está fazendo um empreendimento aí, quer mais qualidade na sua piscina, procura a Por Água. Fala com o Guga que a gente passa todos os contatos. Vai estar aqui na bio do vídeo para que você possa fazer um contato com a Por Água e que seu empreendimento tenha tudo de bom, principalmente na qualidade da piscina. E também quer ficar antenado com o que está acontecendo no mundo todo, blog do Jenner, né? Jenner Tinoco tem um blog aí, traz notícias todos os dias, cedinho ele já está disparando aí o que está acontecendo aqui em Natal e no mundo. Então fica ligado aí no blog do Jenner. Roberto, fico grato demais. Só lembrando também, não pode esquecer, né, Arthur? De quando você estiver aí encontrando um amigo que está meio triste, né, meio para baixo assim, chama ele para tomar um café, chama ele para ir na igreja, para ir num centro espírita, para ir numa Assembleia de Deus, seja lá o que for, para falar de coisas boas. Leva ele na praia, leva ele comer um peixinho frito, porque às vezes um café, um abraço poderia ter evitado o último pulo lá na ponte Nilton Navarro. A gente tá vivendo um mundo meio maluco, todo mundo fica se comparando na internet. Então, assim, abraça aí, porque essa tal da depressão é uma doença que tem tirado muita gente boa de jogo. Enfim, olha aí, a galera curte aqui. Cara, obrigado de verdade, né? Você tá disponível Guga, aí pra gente. Agradecer aí ao Papo com Café, a você, tá certo? E dizer que nós estamos sempre à disposição para esclarecimentos, para receber sugestões. Corretor que... Meu telefone, pode ter certeza, é aberto para todos os corretores de imóveis do Rio Grande do Norte. Então, estou à disposição tanto para receber críticas, como para receber sugestões e também... Parcerias, né? Parcerias Negócio, né? Bom também, negócio. junto como corretor de imóveis e como sócio da Pérez e Pérez Imóveis. Sempre Obrigado, é bom. meu amigo. Sempre é bom. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho.